Gigante brasileiro encaminha acerto com o goleiro Diego Alves, ídolo do Flamengo. Goleiro de 38 anos venceu praticamente tudo que disputou no Fla. De volta. Flamengo e Diego Alves possuem uma enorme identificação. Nome muito conhecido no futebol brasileiro, o goleiro tem conversas avançadas para voltar a jogar em um gigante do país. Diego está livre no mercado da bola desde que deixou o Celta de Vigo, da Espanha. No exterior, o arqueiro acabou sofrendo uma lesão e deixou a equipe sem jogar oficialmente. Porém, agora totalmente recuperado, Diego Alves parece estar perto de assinar com um novo clube. Ele que no Brasil, além do Flamengo, atuou somente pelo Atlético Mineiro. Flamengo perto de ver Diego Alves de volta ao Brasil. Segundo o jornalista Lucas F. de S. Costa, o Santos tem conversas avançadas para contratar o veterano, que chegaria ao time de Carille para repor a ausência do lesionado João Paulo. Nas últimas semanas, outros jogadores da posição foram especulados no time da Vila. Um deles, inclusive, pertence ao próprio Flamengo, Hugo Souza. Entretanto, a tendência é de que Diego seja o escolhido. Nos tempos de rubro-negro, o ex-seleção brasileira venceu quase tudo o que disputou, com destaques aos bicampeonatos do Brasileirão, da Libertadores e da Supercopa Rei. Flamengo pode fechar acordo com o Tottenham para contratar ex-jogador da seleção brasileira. Já na Europa, Alves se destacou com as cores de Almería e Valência, tendo ficado marcado pela grande quantidade de penalidades defendidas. Foram praticamente 10 anos de Espanha. Flamengo pode fechar acordo com o Tottenham para contratar ex-jogador da seleção brasileira. Rubro-negro do Rio de Janeiro segue em busca de reforços importantes. Alvo. O Flamengo segue em busca de reforços para a segunda metade da temporada do futebol brasileiro. A diretoria entende que ainda há algumas posições carentes no atual elenco. Porém, enquanto isso, o técnico Tite segue utilizando o que tem de melhor. Hoje, 20, caso vença o Bahia, o mais querido ultrapassará o Botafogo e voltará à liderança do Brasileirão. Ao mesmo tempo, a diretoria segue em busca de reforços. Nas últimas horas, a imprensa inglesa noticiou que o Flamengo está na disputa para contratar um brasileiro do Tottenham, Emerson. Flamengo quer nome de peso. Isso porque, de acordo com o jornalista Alasdair Gold, do Futebol London, o Flamengo é um dos clubes interessados no lateral direito Emerson Royal, do Tottenham. Flamengo aceita vender Gabigol ao Cruzeiro com uma condição. O jogador de 25 anos somou 24 jogos disputados na última temporada com um gol marcado. Entretanto, muito se fala sobre uma saída já nesta próxima janela de transferências. Porém, o rubro-negro não terá vida fácil nesta disputa. Emerson é alvo de outros clubes do exterior, inclusive do mundo árabe. Ele que tem contrato em vigor até meados de 2026. Revelado pela Ponte Preta, o atleta ainda passou por clubes como Atlético Mineiro, Real Betis e Barcelona. Emerson também soma 10 jogos disputados pela seleção brasileira. Campeão brasileiro pode fechar a contratação do meia Matheus Gonçalves, do Flamengo. Jogador vem tendo pouco espaço com Tite desde que retornou do empréstimo. Pouco espaço. O Flamengo pode acertar a saída de Matheus Gonçalves para a sequência da temporada do futebol brasileiro. O jogador vem tendo muito pouco espaço no time profissional. Considerado uma boa promessa do clube, o atleta de 18 anos soma 6 jogos sob o comando de Tite em 2024. Entretanto, foram apenas 64 minutos em campo, ou seja, menos de um jogo completo. Desta forma, uma saída sempre é ventilada. Depois de rumores envolvendo a Europa, um gigante do Brasileirão parece estar disposto a ter o atleta por empréstimo. Flamengo vê rival brasileiro de olho. Isso porque, de acordo com o jornal O Dia, o Cruzeiro está interessado na contratação do jogador. A intenção da Raposa é fechar um empréstimo para ter o jovem meia. Vale ressaltar ainda que a Raposa já está de olho na situação de Gabigol. Ainda de acordo com a mesma publicação, o rubro-negro quer 5 milhões de euros para liberar o ídolo. Entretanto, ainda não há qualquer avanço. Enquanto isso, tanto Matheus Gonçalves quanto o Gabigol seguem focados no time, que pode voltar à liderança do Brasileirão nesta rodada. Flamengo é surpreendido no mercado da bola e pode perder Arrascaeta para time inesperado. Matheus Gonçalves subiu ao time profissional do mais querido na temporada de 2022. Em 2023, inclusive, ainda somou um curto empréstimo ao Red Bull Bragantino. Corinthians supera rival carioca e se prepara para anunciar meia ex-seleção brasileira. Timão superou rivais do futebol brasileiro e encaminhou acordo com meia que atuou na seleção brasileira. Reforço de peso no Corinthians. O Corinthians, que vive crise financeira e também esportiva, deve anunciar novas contratações nas próximas semanas.
Isso porque com a iminente saída de Carlos Miguel, o time busca um novo goleiro. E com Hugo Souza sendo considerado a prioridade para a meta alvinegra, o time de Itaquera já tem definido outras posições a serem reforçadas. Uma delas é o meio-campo, posição que tem Ranieri, Rodrigo Garro e Igor Coronado como maiores referências. A tendência é que ao menos uma contratação seja feita para o setor, com um nome de peso tendo conversas avançadas com o gigante de Itaquera. Trata-se de Wallace, que atualmente está na Udinese da Itália. Conversas avançadas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 19, pelo jornalista Fábio Lázaro, sendo também repercutida pelo portal SCCP News, do Twitter. De acordo com ele, a diretoria do Timão avançou nas conversas pelo jogador, que é cobiçado desde o ano passado. Cruzeiro decide contratar grande destaque do Corinthians após fracasso por Dudu, do Palmeiras. Inclusive, ainda no início deste ano, o meio-campista teve seu nome ligado a negociações com o Corinthians, mas acabou permanecendo na Itália. Além do clube de Itaquera, o Flamengo e também o Cruzeiro já manifestaram interesse no jogador que, ao que tudo indica, tende a fechar com o Corinthians. Isso porque, nas palavras de Fábio, o volante está muito próximo de ser jogador do Timão. Wallace é cria das categorias de base do Grêmio e teve passagem pela seleção brasileira, sendo titular na conquista do ouro olímpico no ano de 2016. Nesta temporada, pela Udinese, ele atuou em 38 jogos e marcou 2 gols. Flamengo aceita vender Gabigol ao Cruzeiro com uma condição. Atacante se tornou um dos principais alvos da Raposa para a janela de transferências. Saída. O Flamengo pode acertar a venda de Gabigol ainda nesta janela de transferências do futebol brasileiro. O atacante já não tem o mesmo prestígio de antes dentro do clube e uma saída pode acontecer. Além disso, o contrato do artilheiro se encerra ao fim desta temporada. Até o momento, as partes seguem sem um acordo para a renovação, fazendo com que a saída fique cada vez mais próxima. No futebol brasileiro, diversos clubes demonstraram interesse nos últimos meses. Entretanto, o Cruzeiro surge como um dos grandes candidatos a ter o atleta, que já teria dito nos bastidores onde quer jogar. Flamengo topa a venda de Gabigol. Conforme repercutido pelo jornalista Jorge Nicola, inclusive, o Flamengo topa uma venda imediata e já teria estabelecido uma condição: receber 5 milhões de euros, cerca de 29 milhões de reais. A informação seria da imprensa carioca. Gabigol é o principal alvo de Alexandre Matos e Pedrinho após a grande reviravolta envolvendo Dudu. Entretanto, ainda não há uma definição se a Raposa pagará todo este valor. Outra possibilidade que surge seria um pré-contrato. Gabigol poderia firmar um pré-acordo com o Cruzeiro já no mês de julho. Assim, desembarcaria em Belo Horizonte para 2025. Claudinho pode deixar Flamengo e Palmeiras de lado para jogar em time surpreendente. Enquanto isso, Gabi segue no Flamengo. Ele que nesta temporada não vem tendo muito espaço. Soma 14 partidas disputadas, tendo balançado as redes em 3 oportunidades.